Oi, pessoal, boa noite. A gente está super feliz com o sucesso que foi, lotamos super rápido as inscrições. Também estamos no YouTube, então no Facebook da Tendere e no Facebook da ProImagem. Bem, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente adora aqui na Tendere, porque a gente faz muito, a gente trabalha muito com reconhecimento de oportunidades para os nossos clientes. E é super bom poder compartilhar alguns instrumentais que a gente utiliza com vocês. Então, esse bate-papo é um bate-papo bem alguma coisa assim de conceito, mas quase tudo a gente vai mostrar como pensar realmente, quais são os instrumentais que a gente tem disponível para a gente poder pensar, né, as oportunidades e se elas são realmente oportunidades para a gente ou se elas são oportunidades para outras pessoas, porque isso também é importante nesse momento que a gente está vivendo de crise. Para quem não me conhece, eu tenho uma formação acadêmica, por um lado, durante muito tempo eu fiquei mais na academia, né? Então, mestrado, né, doutorado, né? Vou iniciar agora meu pós-doutorado, inclusive eu nunca abandono a academia, vira e mexe eu volto para ela. Mas também tenho uma longa carreira no mercado, como consultora, que começou com o Ministério da Cultura e que hoje eu atendo empresas de todos os tamanhos. Uma característica da Tendere, inclusive, é essa, é não ter preconceito. A pessoa que abriu uma empresa, que abriu uma marca, a gente ajuda nesse processo de modelagem de negócios, mas também a gente pega grandes corporações, como a Samsung, como a C&A, e também ajuda em processos de mudança interno, em pivotagens, em reconhecimento de novas oportunidades que às vezes eles têm todo o instrumental para atender e não estão atendendo da maneira mais adequada. A gente tem um cenário bem específico que a gente está vivendo, né, que é essa crise sanitária causada pela Covid-19. Essa crise, ela vem, né, a colaborar com agravar ainda mais a crise econômica que a gente já estava passando, uma crise econômica mundial que já estava anunciada também pelo próprio FMI, e no caso do Brasil, agrava a crise política, que acabou entrando nessa mesma arena, né? Então, na mesma arena da Covid-19, a gente tem várias coisas acontecendo, vários embates acontecendo políticos, o que agrava para a gente também o nosso cenário, né? Então, o cenário anterior já era um cenário, né? Antes, né? De janeiro de 2020 para trás, já era um cenário de avanços tecnológicos e científicos que estavam fazendo a lógica do fast ser a lógica da vida das pessoas. Então, essa pausa que a Covid faz na vida das pessoas já é uma coisa que dá um susto e quebra com esse cenário anterior de uma maneira bastante radical. E a economia que vai ficar estagnada em todo o mundo, né? Então a gente vai ter uma crise financeira que já é prevista, uma previsão de recessão muito forte e um possível avanço de depressão para uma série de países ainda em 2020. Então, quando a gente fala sobre esses níveis, né, de avanços de crise, né, de crise cada vez mais agudas, é bem importante a gente saber desse cenário para a gente poder saber qual é o nosso poder de bala na agulha mesmo para conseguir enfrentar. A gente vai estar vivendo constante instabilidade e não adianta a gente lutar contra isso. Tem duas posturas que a gente pode ter. Virar e falar, não concordo, não é assim, odeio e luto contra. Ou a gente pode falar, bem, aceito, o mundo agora é diferente, ele vai continuar se transformando, a gente não sabe aonde ele vai ainda, e eu tenho que buscar as oportunidades de negócio para que eu possa sobreviver nesse novo cenário. A gente vai falar sobre esse tipo de posicionamento. A gente não vai falar sobre o posicionamento que só faz crítica e não dá nenhuma solução. A gente vai em busca de soluções, na verdade. Bem, a gente então morava até janeiro de 2020 numa zona de conforto. A gente entrou numa zona do medo, que fez justamente a gente ficar inseguro, encontrar um monte de desculpas para todas as situações que a gente estava enfrentando, ser muito afetado pela opinião de terceiros. Entramos então agora a gente está vivendo uma zona de aprendizado e é muito importante que a gente se abra para a zona de aprendizado, porque ela pode trazer justamente grandes desafios, né? Mas a gente adquire novas habilidades e ao mesmo tempo a gente consegue entender por que a gente estava apegado àquela zona de conforto e quais são os desafios a gente entrar num novo cenário. E esse novo cenário é justamente a gente conseguir entrar numa zona de crescimento efetivamente. Então, esse panorama geral, né, é importante para a gente entender que a gente está nessa zona de aprendizado
e que para a gente chegar na zona de crescimento, a gente precisa estar bem aberto, adquirir novas habilidades, correr atrás mesmo, né, de novas possibilidades. Bem, vamos pensar então sobre essas possibilidades. Onde que vai surgir as oportunidades? Tem dois pontos de vista principais, assim, né? O ponto de vista do cliente e o ponto de vista dos colaboradores e dos fornecedores. Tanto um quanto o outro pode nos mostrar vários caminhos, né, possíveis de oportunidade. Então, quando a gente pensa do ponto de vista do consumidor, ele tem algumas coisas que já estão no cenário dele, assim, que já estavam cansando antes. Então, foi acelerado por esse processo agora da Covid. Primeiro, busca incessante pelo novo. Isso se tornou extremamente cansativo para as pessoas que estão nesse ambiente, né, contemporâneo, né, que a gente tem que viver. Essa coisa de ter muitos, né, você vai escolher um café, não tem um café, tem 50 tipos de cafés, com 50 tipos de chantilly, com 1000 biscoitos juntos, com 1000 bolachas juntos, com 1000 acompanhamentos. Eu falei, nossa, só queria um café expresso, era só isso que eu queria, né? Mas para você chegar no café expresso, você tem que pedir tanta coisa no meio do caminho, né, que você se cansa com isso. Isso no mundo digital é ainda mais pesado. Então, quando você vai comprar um exemplo simples, né? Você vai comprar alguma coisa no digital, não raro, né? O mesmo produto que está ali, né? Ele tem 10 cores. E ao invés das 10 cores já estarem postas ali e você escolhe já as cores, não. Você tem que buscar as outras cores no meio da loja. Isso é muito cansativo, né? Então, essa ideia de você ter muitas possibilidades, né? Muita variedade, por um lado, parece que a gente pode se expressar mais, mas por outro lado, isso se torna extremamente cansativo para quem está do outro lado. Tanto faz ser no supermercado, você fica perdido numa prateleira, ou se é, né, dentro de uma loja digital. Então, o que o cliente agora está buscando? Ele quer que a gente solucione esses velhos problemas, porque na verdade a gente não inventa muitos problemas novos, os problemas são meio os mesmos, mas a gente quer agora uma solução que seja simples, barata, sustentável, e isso significa, né, quando a gente pensa prática, né, quando a gente pensa em sustentabilidade, é todo o tripé. Ou seja, a gente tem um consumidor extremamente exigente e que não tem mais poder de compra que tinha em janeiro. Ele perdeu esse poder de compra e se tornou mais exigente. E ele se torna mais exigente porque ele está muito tempo em casa. Então ele começa a conviver com as coisas que ele consome, e esse convívio torna ele mais exigente também, né? O excesso de escolhas, como eu havia falado, cansa o cliente e ele quer, né, facilitar o máximo possível a vida dele. Bem, quando a gente olha então do ponto de vista dos nossos clientes, primeiro que a gente pode elencar esses, vamos dizer assim, esses cenários, né, como possibilidades de mostrar novos caminhos, novas oportunidades. Então, a gente tem novos hábitos de consumo, a gente tem mudança de economia, a gente tem caos no mercado, tudo isso gera novas oportunidades. Exige grandes esforços e estão em qualquer lugar. Quando a gente olha para todos esses itens a gente está vivendo hoje, sem exceção. A gente tem novos hábitos e costumes sendo estabelecidos por conta da Covid-19. A gente tem uma mudança na economia devido à Covid-19 também, que já estava sendo processada, só foi acelerada. A gente tem um caos do mercado nesse momento, né? Você não sabe como atender o seu cliente, aonde atender o seu cliente, qual canal o seu cliente está nesse momento. Exige grande esforço, porque a gente está saindo de um lugar super acomodado que a gente estava até janeiro de 2020, aí de repente agora você tem que mudar tudo, e está em qualquer lugar. E isso talvez seja mais difícil. A gente não acha que está em qualquer lugar, a gente fica buscando sempre nos mesmos lugares, né? No lugar que eu estava acomodado. Por isso que exige esforço. A gente tem que abrir a mente, na verdade, né? Abrir o olhar. Do ponto de vista dos colaboradores e dos fornecedores, o pulo do gato é o diálogo, é ouvir, é ser franco e é ser horizontal. Então, o que isso significa? Significa que a gente realmente precisa ouvir todo mundo que está com a gente. Do colaborador ao fornecedor, são pessoas que podem muito ajudar a gente, podem muito enxergar oportunidades. E às vezes a gente não dá bola, não escuta, porque é muito jovem, porque é muito velho, porque é alguém que não tem muita importância hierárquica, e isso é o problema, né? A gente não está aberto, na verdade, para um diálogo franco, aberto e horizontal com todo mundo da empresa. Tanto faz hoje,
qualquer oportunidade é oportunidade, então a gente precisa avaliar e a gente precisa estar realmente aberto para isso. As pessoas que estão com a gente no negócio, seja fornecedor, seja colaborador, elas podem ajudar a gente a aperfeiçoar o negócio, a explorar hobbies dentro do negócio como uma nova via, a enxergar alianças estratégicas que normalmente a gente não está enxergando, a realmente inovar, a gente vai falar em específico de inovação, e a observação de tendências mesmo, porque às vezes a gente está tão acomodado que a gente já não olha mais para o que vai acontecer no futuro. Ah, para que eu vou olhar, né? Do jeito que eu estou fazendo está dando certo, continua assim mesmo. Então agora é o momento da gente justamente conseguir, né, olhar para o futuro, né, de uma maneira que seja mais pensando nos desdobramentos dos nossos negócios, né? E aí a inovação ela tem que ser uma prática. Ela não pode ser algo que você tira da cartola só de vez em quando, né? Tem que ser uma cultura na empresa, né? Ah, eu não tenho essa cultura. Pode começar essa cultura, mas não interrompa essa cultura na hora que você encontrar as melhores oportunidades. Continue com essa prática, né? Então, a gente vai falar bem rapidamente sobre alguns conceitos de inovação, que quem vem do design ou quem trabalha em P&D já está super habituado, mas quem não é da área aprende agora, ou pelo menos tem uma leve noção. E a gente vai falar sobre essa questão de inovação incremental, disruptiva, se uma ganha mais, ganha menos, né? O que compensa, né? A gente olhar. Primeira coisa é a gente pensar essa frase. Eu acho que essa frase ela é muito boa para a gente entender, né? Como que se forma uma cultura, né, de inovação dentro de uma empresa. A inovação acontece quando as pessoas têm liberdade para pensar, experimentar e especular. A palavra-chave aqui é liberdade. A gente não tem muitas vezes liberdade. Mais de uma vez, dando palestras, treinamentos e, sobretudo, workshops, quando o chefe está junto, não raro o grupo obedece, o grupo que está com, né, a gente divide em grupos e faz atividades, o grupo que está com o chefe, ele obedece o chefe. Ele não consegue criticar o chefe, por exemplo. Então, uma das coisas mais importantes numa workshop de design thinking é todo mundo poder falar o que está pensando, as ideias novas, como desenvolver. E às vezes isso é travado porque as pessoas têm medo de perder o emprego ou de ter represália, porque simplesmente ela não concorda com o chefe naquele momento. Então é muito importante a gente estabelecer uma cultura de liberdade de expressão dentro das empresas para que tenha uma cultura de inovação, senão não vai. Né? Então isso é bem importante. Só para a gente também não correr em alguns erros mais para frente, tem 3 conceitos básicos quando a gente fala sobre inovação, né, que é descoberta, invenção e inovação, a gente diferenciá-los para que a gente entenda. Descoberta ela é muito atrelada ao universo científico. Então, ela precisa de validação social, e essa validação social quem dá é o ambiente científico. Ela não tem, ela é saber pelo saber. Ela não está nem um pouco preocupada com o mercado, e ela não precisa estar, e ela é extremamente importante para que lá na frente a gente, às vezes, tenha uma inovação a partir dela. Mas ela é livre pensar, ela é ciência pela ciência, né? Saber pelo saber. A invenção, ela é, a gente sempre tem aquela imagem, né, de um inventor como uma pessoa meio maluca, né, que cria traquitanas e coisas assim. Não é tão equivocada essa ideia mesmo. É a ideia de alguém que gosta de pegar o conhecimento que tem, aplicar e brincar e fazer pôr uma ideia em prática. É resultado de um desenho, é resultado de um projeto, mas que não está muito preocupado ou não tem um objetivo real de ser lucrativo ou de entrar em mercado. Né? Pode até vir a entrar em mercado, mas nem sempre está. O que a gente está fazendo aqui e falando aqui, que a gente vai ficar com foco é na inovação. A inovação é um conceito que é econômico e é social. Então, você pode ter uma descoberta, você pode ter uma invenção, mas transformá-la em inovação é colocá-la efetivamente no mercado e transformar ela num negócio. Aí sim, está gerando negócio, está gerando emprego, está gerando capital, está gerando uma série de. Está movimentando a economia efetivamente. E é disso que a gente vai falar aqui. Então, quando a gente fala de buscar oportunidades, a inovação e oportunidades elas andam de mão dadas por conta disso. Porque se você encontra a oportunidade, a inovação te ajuda a colocar e a perfazer todo o cenário de mercado. Né? A gente divide inovação de uma maneira bem didática também. Schumpeter fez isso para a gente, inclusive, né, que é um economista. Né, ele fala em inovação incremental e inovação, né, mais radical. Né? Então, a gente pensa na incremental, ela é muito ligada à ideia de incrementar mesmo, de melhorar, de aperfeiçoar. Ela não é radical, ela não vai quebrar nenhum paradigma. Ela não vai criar oceano azul.
ela vai melhorando processos que a gente já conhece, produtos que a gente já conhece, né? Soluções que a gente já conhece. Agora, a disruptiva, essa é radical, essa rompe, na verdade, com paradigmas. Então, ela pode destruir toda uma área. E a gente pensar na fotografia digital, quando ela se torna produto e se torna negócio, e aí todo mundo que é vinculado a filmes quebra, né? Ou quase quebra, né? Como é o caso da Kodak, como é o caso da Fujifilm, né? Então, a gente vai ter quase que uma área de mercado desaparecendo e outra surgindo, né? Então, é bem importante a gente entender que a destruição, essa disruptiva, ela trabalha com o conceito do Schumpeter que chama de destruição criativa, que você cria tanto que você estabelece um novo parâmetro, um novo mercado, uma nova área, né, para pensar justamente um negócio. E aí a gente pensa nessa questão do inovar, né, da impressão, a gente tem alguns vícios, né, de pensar a inovação como algo que sai da universidade, só de pesquisa de ponta, que é preciso ser grande, que é preciso ter um departamento de P&D, né, de pesquisa, né, basicamente. Não. Na verdade, quando a gente fala em inovar, a gente precisa ter um tripé, que é um cenário que a gente precisa criar dentro da empresa, que é imaginação, criatividade e inovação. Se a gente pensa de uma maneira bem direta, assim, pensando em questão de gestão, a imaginação é estratégia, a criatividade ela é tática e a inovação ela é operacional. Então, ela é bem estabelecida quando a gente pensa em como instalar isso dentro da nossa empresa. A imaginação, ela não surge do nada. A gente precisa fomentar a imaginação de quem trabalha com a gente. Então, é desde incentivar a pessoa a colocar muita coisa para dentro, né? Então, mas assim, nossa empresa é uma empresa que trabalha com fábrica, uma coisa pesada de chão de fábrica, de costura ou de fazer parafuso. Isso não tem nada a ver. A gente precisa deixar todo mundo ter imaginação dentro de uma empresa, né? A gente precisa deixar as pessoas conseguirem alimentar o seu lado, né, de imaginação. A imaginação, ela é nada mais é o repertório das pessoas, é a maneira como as pessoas podem sentir o mundo. Então, a gente precisa deixar as pessoas sentirem o mundo da maneira mais rica possível, né? Então, desde cinema, literatura, música, né? Mas, inclusive, coisas técnicas, né? Tudo isso entra no repertório da pessoa. É criação de repertório, né? Quando a gente fala em imaginação. E a pessoa tem liberdade de expressão. Isso precisa ser estimulado também, né? Se isso não é estimulado, a pessoa fica fechada, né? Ela acaba não tendo... como você pensar em alguém que, quando conversa com você, uma, duas, três vezes, você fala assim, nossa, essa pessoa parece que ela fala sempre a mesma coisa. Na verdade, ela não tem repertório de vocabulário, então ela repete e fala de uma maneira muito, muito simples, muito óbvia, ela nunca consegue ser precisa, porque ela não tem repertório. Então, é bem importante a gente abrir o repertório das pessoas, a gente deixar, a gente permitir e também deixar que as pessoas também se expressem, né? Porque a expressão é um jeito de você articular o seu repertório. E aí entra a criatividade. Palavra tão falada, tão vulgarizada e às vezes muito mal interpretada, né? Quando a gente fala de criatividade, a criatividade ela já está pegando todo aquele repertório e está pensando em como que eu vou resolver isso? Como que esse problema aqui, com tudo que eu tenho, eu consigo resolver, né? Então ela já está pensando nos problemas reais. A criatividade ela está pensando no planejamento, ela está pensando nessa visão, muitas vezes como no design se fala e na arquitetura, né? É uma visão projetual, você já está pensando em como que você vai resolver esse problema, né? Então, é um processo que vai pôr ideias originais, porque você não precisa copiar as ideias dos outros, porque você tem repertório para criar as suas ideias, num nível tático. Então, assim, ela já está pensando em como que vai solucionar o problema. A inovação, então, ela é consequência, porque ela é operacional. A inovação é você colocar essas ideias de pé, né? Você colocar essas ideias em prática. Então, se você não tem esses dois elementos anteriores, você não consegue chegar na inovação. A inovação, então, não dá para a gente... É uma cultura mesmo, que você tem que instalar na sua empresa. E aí a gente pode... Vou dar um anti-case, que é um dos anti-cases mais tristes que tem, pelo menos para mim. Eu acho um dos mais tristes que existem na história, que é o da Xerox, né? Então, a Xerox ela tem um P&D invejável ao longo dos anos 70 e 80. Ela cria o primeiro PC do mundo, ela cria a primeira tecnologia de rede de computadores, ela cria o fax, ela cria a estrutura de janelas de navegação de Windows, ela cria o mouse,
ela cria a primeira impressora multifuncional, ela cria os notebooks, entendeu? E, no entanto, você não conhece nenhum desses produtos da Xerox. Você não nem sabia que foi ela que inventou tudo isso. O que a gente tem ali? A gente tem um cara com muita imaginação, um cara com criatividade, mas isso não vira inovação. Isso não vira negócio. Né? Por quê? Porque eles se focavam apenas nas copiadoras. Eles não davam atenção para que esses outros braços que foram nascendo realmente florescessem. Eles podavam esses braços, né? Fazendo um paralelo com o crescimento de uma árvore, você vai podando esses braços. E aí você vai ficando só com aquele miolo que em um dado momento já não faz mais muito sentido. Durante muito tempo eles foram, tanto é que a gente fala Xerox como sinônimo, né, de uma fotocopiadora, né? No entanto, a gente vê hoje, né, quando a gente olha o potencial desses outros negócios, eles são milhares de vezes maior do que a própria Xerox. Então, isso é um anti-case triste, para a gente pensar que não adianta ter P&D também, né? É uma ilusão achar que você tem um P&D incrível vai fazer você ser inovador, né? Não é assim tão simples. Bem, você nunca vai achar um arco-íris se você estiver olhando sempre para baixo, né? Então, é um pouco essa ideia de toma cuidado com ficar olhando demais para o seu core business apenas, né? O seu core business, ele é importante, não é para você desprezá-lo, mas ele pode estar te cegando, né? Então, é ter autocrítica também e, por isso, ouvir na horizontal. Porque, às vezes, alguém mais jovem pode estar identificando isso e a gente que é mais velho não identifica, ou alguém mais velho identifica e nós que somos mais jovens não identificamos. Então, é bem importante esse diálogo aberto. Ele ajuda a gente a não ficar olhando só para baixo, olhar e buscar o arco-íris e encontrar o arco-íris no céu, né? Bem, para ativar a inovação, a gente precisa ativar, né? É um tipo de trabalho que a TDL já fez em várias empresas, inclusive, porque mesmo quando você tem um P&D incrível, tipo a Ródia, né? Às vezes é difícil demais para quem está lá no laboratório entender, aplicar, pensar a realidade da vida social mesmo, né? Há um distanciamento muito grande, né? A gente vai falar sobre esse distanciamento em relação ao cliente, o quanto isso é bastante prejudicial às empresas e o quanto as empresas ao longo de todo o século XX, pensando que o século XX foi até janeiro de 2020, né? A gente sabe o quanto que esse período é um período que distanciou muito as empresas dos seus clientes finais, né? Então, primeira coisa mais simples que você pode fazer é um banco de ideias, guardar tudo e ter data para estar sempre avaliando, reavaliando e não jogar nada fora. Avaliou, não vai aplicar, guarda de novo essa ideia e continua. Ou fazer uma workshop de design thinking. E aí, na workshop de design thinking, a gente consegue, primeiro, tirar essas equipes. Às vezes a gente tem mesmo equipes né, dedicadas a pesquisas exclusivamente, e essas equipes, elas ficam muito em si mesmadas. Então, você quebra com isso, colocando elas num espaço multidisciplinar. E aí você pode envolver cliente, você pode envolver fornecedor. Uma que a gente fez com a Rodia, que era umas 50 pessoas, mais ou menos, era assim, a gente chamou clientes deles, a gente chamou fornecedores, a gente chamou representantes, a gente chamou uma série de pessoas, inclusive alguns profissionais de fora que nem conheciam tanto o processo assim da Rodia, mas que eram profissionais bem de ponta em questão de inovação ou de aplicação de design thinking, justamente para conseguir quebrar um pouco com aquele mundo de laboratório químico que eles estavam habituados, né? Então isso foi muito bom, isso quebrou e eles de todas as frentes ali, quase todas saíram produtos incríveis e que foram um grande sucesso, né? Então desdobrou em vários sucessos de produto depois. Então eles tinham isso na mão às vezes há muito tempo, mas não sabia como aplicar, né? Bem, vamos reconhecer então essas oportunidades, vou mostrar alguns caminhos que a gente pode fazer, que a gente usa na Tendera, inclusive com os nossos clientes. Mostrar um case aí, um case legal, que é o case da Pirex, super conhecido, muita gente já deve ter visto esse case, mas basicamente a Pirex, ela é fundada para atender o mercado ferroviário. Então ela é responsável por criar um tipo de vidro que consegue dar conta do calor interno da lâmpada e do frio do lado de fora, né? Então, né? E sem quebrar. Então, é para lanternas e lentes, né, de farol
de trem, basicamente, e de lanternas que ficam na estrada, na ferrovia. Bem, e a gente está falando isso em 1851, ou seja, auge, né, do mundo ferroviário, né? Quando a gente entra no século XX, eles já tinham mais ou menos uns 50 anos de mercado, eles começaram a perceber que estava crescendo muito o mundo rodoviário, crescendo demais. Começaram a sacar isso, assim, que caminhão, carro, estava ali competindo com os trens, né? O que eles tomaram consciência? A primeira coisa, eles perceberam que que era um mercado que não estava propenso a crescer muito. Segundo, que eles tinham uma tomada de consciência que foi muito boa, que é fazer justamente que eles não são fabricantes de vidro ou lentes para lanternas, mas sim de vidros resistentes a choques térmicos. Aqui vale a pena a gente destacar, né? Eles perceberam que eles não são um produto, eles são uma ideia, um tipo de solução, que é vidro resistente a choque térmico. É diferente de você fazer vidro e lente para lanterna. Então, quando a gente começa a entender que o nosso negócio não é fazer determinado produto, mas sim a gente tem soluções na nossa mão, e são essas soluções que a gente pode aplicar a diversos tipos de mercado, muda o jeito da gente pensar todo esse universo de tomada de consciência que a gente pode ter na nossa própria empresa, né? Aí, quando a gente pensa nessa questão da Pirex, eu acho que o maior desafio deles, além de conseguir enxergar para onde eles poderiam, né, desenvolver novos negócios, era olhar para outros públicos, né? Então, quem precisa de vidro resistente a choque térmico? Dona de casa, restaurante. Eles começaram a ver essas possibilidades. Agora, o desafio, além do produto em si, é inclusive toda a parte de gestão. Imagina o que é o comercial, que estava acostumado a ser B2B e lidar com, né, o universo ferroviário, agora eles tinham que conversar com donas de casa. Agora eles tinham que conversar com donos de pequenos, né, negócios, se comparado a escala de uma ferrovia, né, você vai trabalhar com uma coisa muito menor, né, muito menor em termos de, muito maior em pulverizado, em quantidade de tamanho de mercado, mas muito menor enquanto o tamanho das empresas, né, quando a gente pensa nesse B2B com restaurantes. Então muda completamente toda a organização, né, mas é porque eles acreditavam na solução. E eles entendiam qual era a solução que eles tinham em mãos, e não simplesmente o produto. Quando a gente fica muito agarrado ao produto, que foi o caso da Xerox, a gente se transforma num anti-case. Quando a gente consegue enxergar um pouco além disso, a gente rompe essa barreira e consegue entregar para outras pessoas, né? E principalmente se a gente não tem preconceito com novos mercados, né? Que eu acho que é uma das coisas que acaba acontecendo. Bem, oportunidades são de vários tipos. Acho que todo mundo sonha em encontrar né, totalmente novos para o mundo, ou seja, o oceano azul. Mas o mais comum é a gente conseguir encontrar novas linhas de produto que possam sanar melhor problemáticas que já estão existentes, acréscimo e aprimoramento em linhas que já estão no mercado, aperfeiçoamento e revisão, que é ainda mais simples, né, com pouco investimento, inclusive. E aí a gente tem reposicionamento, que é algo que exige muito investimento, porque você vai mudar o mercado que você está trabalhando, né? E redução de custos, que talvez nesse momento seja uma das buscas de oportunidade que melhor se adequa à maioria dos negócios, né? Todo mundo vai buscar aprimorar, aperfeiçoar e reduzir custos, mas não estejam fechados. Vocês podem ter um oceano azul na frente de vocês, que vocês, por preconceito, podem não enxergar, ou mesmo pensar que um reposicionamento não vai ser uma boa, né? A Pirex mostra que foi ótimo para eles se reposicionarem, por exemplo. Eles hoje sobrevivem, muito bem, obrigado. Bem, para a gente pensar em como a gente pode organizar as etapas mesmo de reconhecimento das novas oportunidades, eu linkei 6 passos, vamos dizer assim, né? Que começa com o check-up da empresa e termina com cronograma e execução. Então a gente vai de uma ponta a outra, né? Da ideia e de uma avaliação até a gente conseguir efetivamente colocar no mercado. O check-up da empresa, ele pode começar com o planejamento estratégico que você fez antes da Covid-19. Ele é o primeiro passo para você justamente começar. E aí, tentar fazer aquele pensamento Pirex, né? Qual é a solução e não o produto que eu tenho, né?
o que eu tenho de melhor dentro da empresa, né? O core business atual, qual é? Ele está me cegando ou não? Qual é o objetivo da minha empresa? Ele quer ajudar quem, né? Toda empresa precisa querer ajudar alguém. Então, quer ajudar quem, né? Qual que é a expertise efetiva, né, da empresa? Checar todos os recursos, estrutura, capital para investimento. Ah, eu tenho um capital mínimo, eu não tenho capital de investimento. Tudo bem, tem que checar, né? Passa ali na listinha. P&D, não, eu não tenho P&D. Será que não tem mesmo? Não tem ninguém dentro da empresa que gosta de pesquisa? Não tem ninguém que é responsável por trazer as informações novas, né? Sou eu mesmo que faço isso. Então tá, você é o P&D então da empresa, vamos dizer assim. Então pensa sobre isso, né? Onde que você está buscando informações? E os produtos e serviços que vocês estão oferecendo hoje. Uma das coisas que mais acontece quando a gente faz remodelagem de negócios numa empresa é ela não entender que ela não explora todo o mercado dela. Às vezes ela explora 20%, 40% do mercado dela. Ela não enxerga toda uma gama de clientes que estão ali logo do lado e que vão comprar o produto dela exatamente do jeito que é. Você só precisa, às vezes, pivotar a comunicação. Você precisa ampliar, às vezes, os canais de diálogo. Mas ele está ali te esperando, né? Então, isso é muito importante da gente ficar nesse momento, um momento de crise, a gente tem que ficar bem atento para a gente não perder, né? Analisar os outros setores, potencial de atendimento, como eu havia falado, e analisar mercados internacionais. Lembrando sempre, mercado internacional é para ensinar alguma coisa, para a gente se inspirar, mas a gente tem que colocar a lente, o óculos de que você está no Brasil. Nunca se esqueça disso. Cultura de consumo é diferente, dependendo do lugar do que você está no país, vai consumir de maneira diferente, né? O poder aquisitivo também vai ser diferente. Então, é importante a gente ter isso como mente. Não é para você não olhar para fora. Olhe para fora, mas saiba que você está atuando num mercado que é específico. E no caso, se você atua no Brasil inteiro, é um mercado que é continental. É um país muito grande, com uma variação cultural muito grande também. Bem, mercado e ambiente contemporâneo, segundo passo, né? Então, olhe com muito cuidado para essa diferenciação: cliente, consumidor, comprador. A gente tende a pensar tudo meio num combo só, né? Como se fosse todo um pacotão só e chama tudo de consumidor. Cliente é quem se relaciona com a marca. Consumidor é quem consome, quem usa o produto ou serviço. Comprador é quem faz a operação financeira. Por que é bom a gente dividir? Porque hoje em dia a gente vive num mundo cada vez mais complexo, onde esses três momentos da pessoa não se confundem mais. Eles estão cada vez mais clivados. Então, quando a gente começou com a problemática da Covid-19, por exemplo, ninguém queria falar com o comprador. E se você falar com o comprador, é mal visto, inclusive. Como você está querendo vender alguma coisa nesse momento que está todo mundo ainda arrancando os cabelos para saber como é que vai viver, né? Então, foi bastante, né? Quem fez qualquer tipo de ação tentando vender a partir da Covid-19, por exemplo, se deu muito mal nesse momento, né? Teve a imagem, inclusive, da empresa bastante desgastada. O que você tem que fazer nesse momento, naquele primeiro momento de Covid-19? É cliente e consumidor. Quais são os valores da marca, com quem que eu quero falar, e no caso do consumidor, como usar aquilo que você já tem, e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, né, a gente fala muito da Magalu como um grande exemplo positivo, né, e que está surfando muito bem nesse momento Covid-19, porque está ajudando pequenos e tudo mais do que isso, ela ajuda cliente final mesmo, né? A gente sabe que tem uma série de mulheres, crianças e homens que estão vivendo com pessoas nesse momento de confinamento, com pessoas que são seus agressores, né? Então, a violência doméstica mesmo, né? Eles criaram dentro do aplicativo um botão que é para salvar essas pessoas. Então, eles falam assim, ó, finge que está comprando na Magalu e aperte esse botão. A gente aciona a polícia, não sei o quê, nananã. Então, eles se comprometem a ficar preocupados com as pessoas, com todo o ecossistema deles mesmos, inclusive com as pessoas que são cliente final. Então, assim, isso mostra o valor da marca, né? Ela está preocupada, ela está, né, querendo ajudar, né? Então, esse tipo, numa situação extrema, que é a situação de confinamento e violência. Outra coisa bem importante, né? Então, assim, façam um estudo, como é o meu cliente, como é o meu consumidor, como é o meu comprador. Não precisa ser super, ultra profundo, mas descrever mesmo, assim, né, como que
cada momento, né, é diferente e com quem que eu falo, né, quando eu estou querendo me comunicar. As segmentações, a gente hoje tem, antigamente era muito fácil você virar e falar assim, então, meu público-alvo era no singular, hoje não tem mais isso. A gente precisa entender que a gente atende uma quantidade gigantesca de clientes. A gente vive num momento de supersegmentação. Então, preciso ter consciência dessa supersegmentação. E para isso eu preciso ter contato com eles. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. A jornada do consumidor e a decisão de compra está atrelado, a gente entender muito bem cliente, consumidor, comprador e a segmentação. Aí a gente entende muito bem, a gente faz rápido, inclusive, né, a análise de uma jornada de consumidor e uma decisão de compra. E o velho e bom benchmarking, né? Quem são os meus concorrentes diretos, meus concorrentes indiretos. Análise do ambiente, olhando para as novas dores dos meus clientes que já são tradicionais, que já são antigos, que já estão ali comigo. Olhar para clientes potenciais que a gente não atende, mas que a gente tem capacidade de atender, mas a gente nunca ligou de atender. E os não clientes, né? Então, olhar para eles também. E olhar nessa ordem, tá? Primeiro você olha para quem você já conhece, depois para quem está aqui do lado, e se der tempo eu olho para quem está longe, caso a minha solução seja uma solução que pode alcançar esse universo. Identificação das novas oportunidades, como elas efetivamente acontecem, quando a gente identifica o problema. Identificar o problema. Se você não identifica o problema, você não identificou oportunidade nenhuma, né? Eu acho que as pessoas, não é oportunidade. Oportunidade é o problema das pessoas agora é esse daqui. Então vamos ver como é que a gente pode reconhecer essa solução, né, que a gente mesmo pode dar, que a empresa pode dar para as pessoas. Então, novas oportunidades nada mais são do que problemas que a gente pode ajudar a sanar. A gente precisa realmente estar enfrentando, entendendo que o nosso cliente está enfrentando novos problemas. Mais do que isso, o que eu posso realmente resolver, né? Porque às vezes a gente identifica o problema, mas a gente fala, nossa, mas esse problema eu não consigo resolver. Eu resolvi aquele lá, esse agora eu não consigo. Ou porque eu não tenho capital, ou porque eu não tenho como fazer isso, ou porque eu não tenho capital intelectual para poder cumprir isso. Como que eu vou? Passa isso para outra pessoa. Não seja egoísta nesse momento, porque qualquer ajuda para movimentar a economia vai ajudar demais todo mundo. Então pode parecer que não é direto com você, mas vai ser. Você está cuidando de ecossistema, né? Que é o que a gente falou, que nesse momento é extremamente importante para a gente não cair numa depressão muito mais violenta do que ela já vai ser. Reconheceu o problema, fez uma autocrítica do que eu posso, o que eu não posso fazer, vamos começar a formular as ideias, né? Então a gente começa um processo que em design é chamado de ideação, que é, na verdade, a gente começar chama todo mundo, fala assim, ó, esse é o problema, a gente pode solucionar mais ou menos assim, o que vocês acham? E aí começa a idear, ou seja, começa a formular os principais caminhos, os principais desenhos, né, que a gente pode ter. Avaliar também faz parte. Então, nesse momento de ideação, não é brainstorm, não é tipo, livre pensar, né? Que ninguém pode. Não, não. Idear é, inclusive, um momento de crítica, né? Então, você coloca a ideia e fala assim, não, mas veja bem, a gente não pensou em tal coisa, né? O nosso concorrente faz de tal jeito, por que a gente não faz de outro, né? Então, começa realmente a fazer um olhar crítico, né? Para justamente começar a formular ideias de uma maneira que você possa efetivamente executar. Então, quais são os bons negócios para a realidade da empresa hoje? Qual o tempo e capital que a gente precisa para isso? A gente tem capital intelectual? Uma das coisas que mais falta muitas vezes é capital intelectual, é saber fazer de outra maneira, né? Ter um outro conhecimento. Vamos correr atrás disso, né? Tem que avaliar cruamente essas novas ideias que surgem, né? Uma das coisas que a gente pode fazer, se várias pessoas já estão dando esse tipo de solução, é verificar o nível de lucratividade. Isso é o primeiro ponto que a gente pode justamente tentar, né, identificar. O segundo ponto é justamente a rentabilidade, né, lucratividade e rentabilidade. O segundo ponto é quais são as ideias que eu realmente tenho condições materiais e imateriais para investir e fazer no momento. E aí uma dica que eu dou para vocês é não despreze as ideias, as soluções de absolutamente ninguém da equipe, né? Às vezes a pessoa está pensando aquilo pela primeira vez, então ela vai falar de uma maneira muito mirabolante, ela não consegue expressar de uma maneira muito coesa, muito reta, muito fácil, mas
faça ela ficar à vontade o suficiente, ela não se sentir julgada, para ela mostrar como e por que ela construiu aquela ideia. Quando uma ideia é nova, ela vem desse jeito mesmo, né? Ela vem meio bagunçada, ela pode ser extremamente inovadora, ela pode ser inclusive um oceano azul. E por isso é tão difícil às vezes da pessoa te explicar, porque ela vai usar o repertório que ela tem, só que ela está falando de algo que está para além do próprio repertório dela. Então ela luta para conseguir se comunicar e falar, oh, essa é a boa ideia que eu tive. Então tenha essa paciência, não seja arrogante, né? Tem uma colega minha que ela sempre fala, arrogância é irmã da ignorância, na verdade, né? Então, assim, você ignora o porquê que a pessoa está fazendo aquilo, que ela está querendo te contar aquela ideia. Então, tente deixá-la o mais à vontade possível para que a gente possa justamente trazer o máximo de, né, de ideias novas, né? Bem, fez a avaliação, escolheu quais são as ideias, escolheu quais são as oportunidades, ideou em cima disso, né? Criou as ideias em cima, a gente vai para o planejamento, né? A gente vai para esse. São 2 passos de criatividade, né? Idear e planejar. Então, a gente vai para esse dado de criatividade bem importante, que é identificar as oportunidades e vamos começar a dar forma para isso. Como que a gente dá forma? O velho e bom Business Model Canvas é o melhor jeito da gente começar a estabelecer um novo braço, um novo negócio, um novo produto dentro da nossa empresa. Tentando estabelecer um MVP para que a gente possa justamente, né, criar, né, um teste para essa nova solução, para ver se vale a pena. Ao mesmo tempo que você está fazendo isso, já vai vendo que recurso que você tem, já vai vendo se precisa adquirir alguma coisa, contratar alguém, né, alguma coisa do gênero. Então, aqui, só para a gente ter um esqueminha, né, de como pensar toda essa parte do planejamento, o planejamento, a gente faz um só, mas ele tem 3 níveis, vamos dizer assim, né, 3 tipologias internas. Quando a gente está pensando os objetivos e as metas, identificando a oportunidade, a gente está no nível estratégico, a gente está no nível da imaginação. E aí a gente pode chamar isso de planejamento estratégico. Num segundo momento, a gente pensa em como fazer isso se tornar real, né? Então a gente começa a planejar. A gente já está no nível tático, que é um nível criativo. E depois a gente aplica essas ações, né? Testa, vê se funciona, se não funciona, adequa, melhora. Então a gente vai para o operacional, que é efetivamente a inovação, né? Então, a partir daí, a gente pode pensar um cronograma de execução, né? E com um cronograma de execução, ele é operacional, ele é a inovação praticamente, né? Ele é um dos elementos da inovação. A gente precisa ser realista. Não adianta também virar uma grande frustração, né? Cronogramas impossíveis de serem feitos. Então a gente precisa ser realista, precisa ser plástico, ou seja, conseguir ir modelando e moldando e tirando essas coisas de lugar, empurrando, trazendo para perto e assim por diante, né? E modificar o que for necessário logo que percebe que alguma coisa não está dando certo. Ser ágil é extremamente importante. Ah, minha empresa é muito grande. Pegue uma célula, trabalha só pequenininho, testa ali. Só que não pode morrer ali, que senão você vira xerox, né? Tem que realmente fazer isso, né? Testar, deu certo e fazer isso virar negócio. A gente tem algumas fantasias a respeito do timing, né? Então, e medos também a respeito do timing. Então, a primeira coisa é pensar que timing é um inimigo, né? Que a gente perde o timing certo. Eu tive essa ideia também, mas eu, né, tive essa ideia antes dele, né? E a gente pensar, por exemplo, na Xerox em quem usou tudo aquilo, né? A Windows, né? Quando a gente pensa no Windows, né? A Microsoft, né? E assim por diante, né? Todas as empresas que foram captando, IBM, que foram captando aquilo e foram colocando aquilo efetivamente né, no mercado. E transformando, né, todas aquela criatividade em negócio, né? Então, o timing, ele tem a ver, sim, com a oportunidade, com o momento de oportunidade, né? Mas a gente pode construir esse momento de oportunidade também. Quando algo é muito radicalmente novo, a gente precisa ter paciência pedagógica e ensinar o nosso cliente que a gente está mostrando para ele um novo jeito de fazer aquilo e que é um melhor jeito, né? E é necessário, na verdade, a gente avaliar também se o nosso cliente, nesse momento, precisa de algo tão radicalmente
novo, né? Então a gente também pode ir aos poucos, incrementando e dando essa possibilidade para o nosso cliente, vai atualizando, né? E a gente tem que entregar aquilo que ele efetivamente quer naquele momento. Então a gente precisa conhecer muito o cliente. E de um tempo para cá, a gente está voltando a conhecer o cliente, né? O design está voltando a repensar o jeito dele ser. Bem, a primeira coisa que a gente precisa para avaliar é justamente a gente ter muita atenção, estar muito bem informado. A gente falou muito sobre informação de qualidade no primeiro bate-papo que a gente fez. Acho que vale a pena a gente olhar lá no material que a gente enviou para vocês. Vale muito a pena a gente ter essa informação de qualidade, porque é ela que vai dar visão crítica e sistêmica, né? Que são dois elementos extremamente importantes para a gente ter parâmetros de análise. Senão a gente é ingênuo frente ao nosso próprio negócio e a gente faz análises equivocadas. Porque eu acho, porque eu quero, porque eu sempre fiz assim. São frases terríveis, na verdade, para matar negócios, né? Então a gente precisa realmente estar aberto, estar informado, bem informado. Então fujam de fake news, né? Se informem de maneira, né, com institutos de pesquisa, né, com empresas que são idôneas sobre o tipo de produção de informação que eles fazem, para a gente poder justamente ter parâmetro bom de análise, né? E aí a gente passa para o último nível que a gente havia falado para vocês, pensar em algumas aplicações, como que a gente pode usar o design para ajudar a gente nesse processo. Pelo menos na Tendere, a gente usa design para a abordagem da Tendere é de design estratégico. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso para vocês, porque é o que a gente tem mais expertise para trabalhar o reconhecimento, né? Bem, primeira coisa, o design, normalmente as pessoas pensam de maneira bastante superficial, como se fosse apenas fazer produtos, né? Design de produtos e design de identidade visual. É óbvio que nasceu desse universo, né? Mas mais do que isso, o design ele nasceu de mão dadas com a arquitetura. Então, ele tem, na verdade, um pensamento projetual. Quando a gente fala de pensamento projetual, a gente está falando que antes de fazer, eu penso. E mais do que isso, eu tenho um pensamento sistêmico. Ou seja, o que é isso? Liga pontos. É uma brincadeira interna, não entender. A gente fala que é liga pontos. Mas o que significa isso, esse liga pontos, né? Para eu fazer uma casa, para eu desenvolver uma coleção de cadeiras, eu preciso saber, por exemplo, na cadeira, né? Eu preciso saber quem vai sentar, por que ela vai sentar, vai comer, vai estudar, vai trabalhar, vai decorar. Para que serve essa cadeira, né? Quais são os materiais que eu vou usar? Eu vou usar, pensando numa cadeira Nimes, por exemplo, super tradicional em termos de história do design. Vai usar plástico, metal e madeira. Tá, da onde vem esse metal? Da onde vem esse plástico? Da onde vem essa madeira? Como que a gente vai trabalhar cada um desses materiais? Quando eles se unem? Quem monta tudo isso? Né? Então você pensa em toda essa logística dos materiais. Você pensa toda a questão do comportamento de quem vai sentar. Você pensa depois qual é a precificação para o mercado, qual é o mercado que eu quero atingir, quais são as cores então que eu vou fazer para atingir esse mercado. Então você está ligando informações que são de caráter muito diferente. Isso é um pensamento sistêmico. Você olha para várias fontes de informação diferentes e você consegue sistematizá-los para o seu negócio, para a sua solução. Então ter foco nas necessidades do... Aí eu coloquei tudo junto. Usuário, utente, consumidor, comprador, cliente. E aqui a gente vai misturar mesmo, a gente não vai distinguir. Então, daqui para frente, quando eu falar consumidor, usuário ou cliente, eu estou falando dessa pessoa para a qual eu estou fazendo a solução. É um instrumento muito poderoso. A gente pode mudar uma empresa inteira a partir de uma abordagem que vem do design. Então, a gente vai detalhar um pouquinho sobre isso, porque ajuda bastante. Não só o design estratégico, mas dentro do design estratégico, um design que é centrado no usuário, né? Isso é bem diferente do que era feito há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando a gente pensa em design. O design há 20, 30 anos atrás, ele tem, principalmente pós, né, Segunda Guerra Mundial, a gente tem dois braços de design. Um mais germânico, né, europeu, característico, forte na Europa, inclusive, que pode ser, vamos dizer assim, personificado pela Braun. Então, você faz um design que vai durar para sempre. Do outro lado, a gente tem o design norte-americano. Um design que tem data para vencer, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem uma maneira de lidar com um processo criativo, produtivo, que é de isso tem que ficar obsoleto. O nome disso é obsolescência programada. Então, o objeto ou ele quebra ou ele fica obsoleto do ponto de vista estético.
Então, muitas vezes você já não quer mais aquele produto, não é porque ele não funciona, é simplesmente porque ele não te expressa mais aquilo que você gostaria que ele expressasse, né? Você ficou antiquado, ficou feio, ficou velho, né? Então, você troca a geladeira não é porque ela quebrou, você troca a geladeira porque ela não é da cor mais que todo mundo tem, né? Então, esse tipo de postura é um tipo de postura bem diferente do que a gente vai falar agora, que é o de design centrado no usuário. Esse design centrado no usuário, ele tem como foco resolver o problema específico do usuário. Então, a gente tem que se reconectar com ele de maneira bastante forte, né? Então, por que a gente acaba gerando esse tipo de debate? Porque, na verdade, quando a gente pensa em empresas, elas, ao longo do século XX, como eu tinha falado lá no começo, elas se distanciaram muito do seu cliente. Principalmente porque a obsolescência programada ela ficou tão grande que ela se torna, na verdade, o único jeito das pessoas pensarem em produzir. Então, essa produção é uma produção que você empurra possibilidades para os seus clientes constantemente, novas possibilidades, novas possibilidades. Lembra que a gente falou lá no começo? O cliente está cansado de ter tanta possibilidade. Ele quer algo mais fácil, mais barato, mais direto, né? Então, o design centrado no usuário, ele tem como característica justamente colocar ele como um sujeito, né? Então, ele se entende, né? O próprio cliente, ele se entende como um sujeito nesse processo. Bem, e aí a gente tem um instrumental muito poderoso dentro do design estratégico, dentro do design centrado no cliente, que é para reconectar justamente, né, o cliente, as empresas com seus clientes, que é justamente o design thinking. E o design thinking nada mais é que uma metodologia, um protocolinho assim, que a gente não é rígido, apesar desse nome, né, protocolo, ele não é rígido, né, mas esse protocolo do design thinking são essas 6 etapas. Empatia, ou seja, se aproximar e conseguir entender o cliente dentro da lógica dele, não dentro da minha. Então, isso faz eu superar preconceitos. Definição do problema, o que eu vou resolver desse cara, que eu consigo realmente. Ideação, qual é o caminho, qual é o planejamento que eu vou oferecer. Prototipar, faço para testar, testo, ajusto e comercializo. Então, é um processo que muitas vezes, quando a gente fala num workshop de design thinking, a gente vai fazer empatia, definição de problemas, ideação, prototipagem. E para aí, isso quando a gente não para na ideação. Porque a prototipagem, os testes e os ajustes, quem faz normalmente é internamente na empresa mesmo, né? E a workshop geralmente ela tem gente de fora envolvida. É saudável, inclusive, ter gente de fora envolvida para ficar mais complexo e mais rico e mais diverso, né? Vai ficar sempre a mesma, né? O mais do mesmo, né? Como se diz quando a gente pensa num mar de pessoas iguais, pensando aí, todo mundo acha tudo genial que o outro fala, né? Então não tem crítica, na verdade, né? A gente, no momento, já devem ter ouvido isso mais de uma vez, assim, falar assim, isso é coisa de homem branco, né? Não é uma crítica qualquer, é uma crítica de pensar assim, você está num grupo, esse grupo é um grupo de homens brancos, eles não sabem quais são as condições femininas, eles não sabem quais são as condições dos negros, eles não sabem as condições de uma pessoa com PCD, então, inevitavelmente, não é que ele faz de propósito que ele é mau, ele simplesmente nunca sentiu essas problemáticas, então, se é um grupo só de iguais, você vai repetir o mesmo. Então é rico a gente ter diversidade, a gente colocar pessoas diferentes juntas para pensar o nosso negócio, né? E ajudar a gente nesse processo. Então aqui eu defini apenas, né, coloquei um pouco mais de detalhamento sobre o que eu acabei de falar, da empatia, da definição de problemas, da ideação, da prototipagem. E aí só rapidamente mostrar alguns materiais básicos, assim, né? Esse todo mundo que já fez alguma, passou perto de design thinking usou, que é justamente, né, um canvas de empatia, mas ele não pode ser feito na base do achismo. E normalmente ele é feito baseado no achismo. Então, por exemplo, há pouco tempo a gente fez um trabalho bem grande com um grande varejista de moda, onde as pessoas tinham que fazer esse canvas. Mas para elas fazerem esse canvas, antes elas foram a campo. Então, grupos dessa empresa viajaram pelo país inteiro, né, acompanhados de pesquisadores da Tendere, em vários lugares do país, Nordeste, em 3 lugares diferentes, Bahia, Pernambuco e Fortaleza, por exemplo, né, o Centro-Oeste, né, Goiânia,
Norte, Manaus e Belém, né? Então, com pesquisadores que são locais, porque não adianta eu ir lá olhar, eu ir lá mostrar, porque o meu olhar, por mais que eu visite e conheça esses lugares constantemente, mesmo assim, o meu olhar é um olhar de turista, não é um olhar local. Então, pesquisadores locais acompanhando esses grupos. Quando eles voltaram, o debate foi riquíssimo e eles falavam com propriedade, porque eles entrevistaram, eles conviveram, eles foram nos lugares, eles enfrentaram os problemas que os clientes enfrentam. Pegaram ônibus, pegaram metrô, então muda a maneira de você começa a se reconectar com o seu cliente. Então, esse não é um Canva simplesmente para a gente prender na parede e falar, ai, que bonitinho, o que será que ele pensa? Eu acho que é, não é eu acho. Eu tenho que ir a campo, sentir o mundo do meu cliente, voltar, e aí eu faço esse Canvas, né? E aí a gente tem vários Canvas para várias frentes diferentes, o Business Model Canvas, que a gente já citou, inclusive, o quadro de referências criativas, moodboard de segmentação. E aqui ao lado eu coloquei para vocês, olha, um link, que é um link bem legal que o Sebrae de Minas fez, onde eles fizeram um kit de Canvas. Então tem um monte de Canvas para várias problemáticas diferentes, né? Tipo, eu quero fazer avaliação do meu branding, eu quero fazer avaliação disso, eu quero saber como... Eles colocaram vários, né? E como executar cada um deles, né? Outro jeito também é a gente trabalhar com brainstorm. Brainstorm é uma ferramenta muito rica, mas que ela é muito mal utilizada muitas vezes, então é importante a gente saber utilizar o brainstorm. Ele não é simplesmente juntar um monte de gente e falar um monte de loucura. Ele é juntar uma série de pessoas que já têm um repertório para falar sobre aquele assunto, e essas pessoas podem ter ideias livres, que podem parecer loucas no primeiro momento, mas que são ideias livres, onde a gente não vai interferir nesse primeiro momento de ideias, mas que depois a gente vai ter um momento de crítica e vai justamente analisar, escolher e começar a trabalhar em cima dessas ideias escolhidas. Então, tem método para aplicar brainstorm, não é uma coisa do tipo, a gente senta e fica 4 horas fazendo uma reunião de brainstorm. Não serve para nada, né? Improdutivo, né? Um brainstorm ele tem que durar muito pouco tempo. E no caso, né, 1 hora no máximo, de 6 a 10 pessoas, e dá para fazer digitalmente. A gente hoje, cada vez mais, a gente tem muito instrumental digital para poder fazer. E o último que eu vou passar aqui para vocês é o Sprint, que é um método super bacana que as pessoas pensam muitas vezes para TI apenas, mas a gente aplica, por exemplo, em moda, em desenvolvimento de cor do ano, por exemplo, a gente faz a cor do ano do Eucatex, a gente aplica com o pessoal do Sprint. O Sprint é um processo, vou dizer, um workshop longa, né, de 5 dias, onde você vai, né, fazendo dia a dia as etapas e vai cumprindo, e no final você já tem não só um protótipo, mas um protótipo testado, e para onde que a gente vai a partir disso, né? Então você tem conhecimento adquirido nesse processo. É bem bacana, a gente usa bastante na Tendere. E para a gente finalizar mesmo, eu acho que essa frase do Albert Einstein é ótima, né? Eu já coloquei ela em algumas palestras, mas eu acho que ela é boa, assim. Loucura é a gente querer os mesmos resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual, né? Então, a gente vai ter que fazer diferente a partir de agora, né? Então, a gente pode se ajudar nesse processo e ir construindo novas oportunidades e compartilhando essas oportunidades de futuro, inclusive. Muito obrigada, Boa. pessoal. Se vocês precisarem, a gente está à disposição para vocês. Obrigada. Obrigado, hein? Patrícia, Renata. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Obrigada. Daniel. Contato. Até mais. Vamos trocar. Pessoal, vamos trocar contato. Trocar agora. contato. Troquem contato. Foi um prazer. Obrigadão. Obrigada. Boa noite. Adorei todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.